Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora de Nancy Silva e sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Objeto de conhecimento, textualização, tendo em vista suas condições de produção, as características do gênero em questão, o estabelecimento de coesão, adequação à norma padrão e o uso adequado de ferramentas de edição. Detalhamento, informações implícitas e explícitas no texto. Então, vamos para a nossa aula. Hoje, nós vamos mergulhar no mundo das entrelinhas e vamos aprender a identificar e a analisar informações que podem estar escondidas nas mensagens e nos textos. E vamos aprender também a como melhorar a nossa capacidade de compreensão e entendimento dos textos. Vamos estudar sobre as informações explícitas e implícitas nos textos que nós lemos. Você sabe o que é uma informação explícita e o que é uma informação implícita? Bem, vamos começar pela explícita. A informação explícita, ela está claramente escrita no texto. Você, ao ler o texto, já a percebe, porque ela está ali descrita, está escrita, está visível, está de modo bem claro. Já, por outro lado, a informação implícita, ela precisa ser deduzida por você, com base em quê? Com base nas pistas e no contexto. Você ler o texto e com base nas pistas que o autor coloca ali no contexto, na situação, é que você vai entender aquela informação implícita. Ela não está ali de forma muito clara. Vamos continuar entendendo, então, essas informações explícitas e implícitas. Vamos lá. As informações, elas estão no texto de duas formas possíveis. Elas estão de forma explícita e implícita. Então, ao ler um texto, você já tem em mente que você vai encontrar informações que estão explícitas e informações que estão de modo implícito. Então, em que consistem as informações explícitas? Veja bem, as informações explícitas são aquelas informações que o autor do texto, expressa no próprio texto. Ou seja, elas estão claramente descritas, você as percebe imediatamente. Elas estão ali postas no texto, estão evidentes, de maneira bem clara, precisas. Elas apresentam aquele sentido objetivo, ou seja, elas não têm sentido duplo. Elas estão ali de maneira clara, evidente, precisas. Você consegue entender imediatamente esse tipo de informação, ou seja, as informações explícitas, ao ler um texto, você já vai observar, já vai encontrá-las ali. O autor já deixou aquelas informações ali visíveis para você. Por outro lado, as informações implícitas, elas precisam que você faça um esforço, certo? Se as informações explícitas estão evidenciadas ali porque o autor deixou para você ver, nas informações implícitas, e elas fazem parte de todo e qualquer texto, elas não estão diretamente presentes no texto. Gente, isso é muito importante você entender. As informações implícitas, elas não aparecem, elas não estão
claramente presentes no texto. Esse é o primeiro ponto. Elas não estão ali claramente presentes. Porém, estas informações podem ser subentendidas. E esse é o ponto. As informações, elas podem ser subentendidas. Você subentende pelo contexto. Ou seja, você vai precisar fazer uma interpretação. É necessário que você, ao ler um texto, faça uma interpretação partindo de um ponto. E qual é esse ponto? A partir das pistas, o autor, ele deixa pistas, ele deixa sinais. Então, a partir destas pistas, destes sinais que estão no texto lá. Você vai fazer esse esforço partindo dessas pistas para você fazer as inferências, para você entender aquela informação que está ali de modo subentendido. Então, fazer uma inferência significa o quê? Fazer uma inferência significa concluir alguma coisa a partir de quê? A partir daquilo que está escrito, certo? Então, fazer uma inferência, que é a partir das pistas que você viu no texto, ali que o autor deixou, pistas, sinais, você vai fazer uma inferência. E o que significa isso? Significa que você vai concluir alguma coisa a partir de outra, que já é conhecida. Então, o autor te dá uma informação lá, essa informação já é conhecida, e você, a partir desta informação conhecida, conclui uma outra informação, chega a uma outra conclusão. Então, na leitura de textos, fazer inferências é uma habilidade que você precisa desenvolver. É uma habilidade fundamental para a interpretação textual. Às vezes, o aluno diz assim, eu não sei fazer interpretação textual. Se você adquirir o hábito de fazer leituras, compreendendo que você tem informações explícitas e informações implícitas no texto, e que as explícitas estão de modo claro e as implícitas você subentende a partir das pistas que o autor deixa e que você faz uma inferência, você já sabe como fazer, a partir de um dado conhecido, de uma informação conhecida, você infere, você conclui uma outra, né, no texto. Então, você vai conseguir fazer a interpretação. Esta habilidade é fundamental. Para quê? Para você interpretar o texto, os enunciados, assim, de maneira adequada, de maneira correta. Muito bem. Vamos, então, a um exemplo para você, né? Agora, a partir da teoria, compreender na prática como funciona, então, essa capacidade de identificar informações explícitas e implícitas. Vamos ler este exemplo aqui. O primeiro exemplo diz assim, Luísa parou de tomar café. Muito bem, esse é o título, Luísa parou de tomar café. A partir do título, você já consegue fazer alguma inferência. Veja, qual é a informação que está clara, que está de forma bem explícita aí. Se não tivesse esse texto, esse que eu vou destacar aqui, essa parte aqui, só com o título você já fazia uma inferência. Luísa parou de tomar café. O autor já tinha te dado uma informação e a partir dela você chegaria a uma conclusão, certo? Que eu vou já dizer, Luísa parou de tomar café, então significa que ela tomava café antes, certo? Pois bem, vamos para o texto. A informação explícita, a informação clara e evidente que está aqui é que Luísa parou de tomar café. Essa é a minha informação explícita que está nesse texto aqui. Luísa parou de tomar café. Essa é uma informação que o autor já me deu. Ela está clara, ela está evidente, está descrita no próprio texto. Olha, agora, a informação é que ela tomou uma decisão de não tomar café. Então, a partir desse momento de que ela tomou essa decisão, está clara a informação. Ela tomou uma decisão de não tomar mais café. Luísa parou de tomar café, então ela tomou a decisão de não tomar o café.
certo? Então, está clara essa informação. Agora, por outro lado, o que é que você percebe? Que eu tenho uma informação implícita aí. Qual é a informação implícita? Aquela que eu preciso inferir. A informação implícita é, veja o raciocínio, se a Luísa parou de tomar café, é porque a Luísa antes tomava café. Isso é um raciocínio que você realiza e que é uma inferência. Então, significa que ela parou de tomar café. Significa, então, que ela tomava café antes. É o que você infere do texto. Então, esta informação que não está escrita, não está explícita no texto, mas você consegue compreender. Graças a quê? Graças às pistas dadas na frase, pelo uso do verbo parou. Essa é uma pista. Se a Luísa parou de tomar café, está indicando que uma ação que estava em curso, que estava acontecendo, finalizou, acabou. Isso ficou claro para vocês? A questão da informação explícita e implícita? Muito bem. Vamos seguir com um outro exemplo para você desenvolver ainda mais a sua capacidade de identificar, de compreender e de analisar um texto, entendendo as informações explícitas e implícitas. Vamos para o exemplo número 2. Olha este exemplo. O aluno, aqui eu tenho o personagem aluno e a professora. Então, o aluno diz assim, aqui eu tenho 2 personagens, aluno e professora. O aluno levantando a mão. Professora, você pode me dizer que horas são? A professora olha no relógio e responde. Podem guardar o material, pessoal. O aluno, eba! Rapidamente guarda o material, seguido por outros colegas. Muito bem. O que foi que você percebeu aí, né? Que o aluno que levantou a mão e perguntou da professora que horas são, aí tem uma informação explícita. O aluno quer saber quais são as horas. Está escrito aí, professora, que horas são. A professora olhou no relógio e responde, podem guardar o material, pessoal. Olha aí, o que é que você inferiu? Que já era hora de terminar a aula. Por isso que o aluno, com toda alegria, rapidamente guarda o material e os outros colegas também. Vamos ver um outro texto para darmos continuidade à nossa aprendizagem sobre as informações explícitas e implícitas. O título do texto é O Disfarce dos Bichos. Vamos ver, então? Eu tenho aqui, então, o título O Disfarce dos Bichos. Preste atenção no título, porque a partir do título você já vai compreendendo, já vai entendendo, já vai tendo a compreensão e a interpretação textual. O disfarce dos bichos. A partir daí você já sabe o que esperar do texto. Então vamos ler. Você já tentou pegar um galinho seco? Você já tentou pegar um galinho seco e ele virou bicho? Observe esta informação. Você já tentou pegar um galinho seco e ele virou bicho? Abriu asas e voou? Se isso aconteceu, é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Então, aquele galinho, né, que parecia um graveto, não era exatamente um graveto. Era o quê? Era um inseto que nós o conhecemos como bicho-pau. Ele é tão parecido com o galinho que pode ser confundido com o graveto. Daí o disfarce. Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas. Muito bem. Seguindo o texto, existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas. E há grilos que imitam folhas. Olha, lagartas que se parecem com raminhos de plantas, é um outro disfarce dos animais, e grilos que imitam folhas, outro disfarce. Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que estão. Uma outra forma dos animais, né, se mimetizarem
ou seja, ficar disfarçado no ambiente. Eles ficam exatamente com a cor e a forma dos lugares em que eles estão. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para se defender dos inimigos ou para capturar outros bichos. Então, eles têm duas funções ali: a defesa de inimigos e a captura de outros bichos que vão servir de alimento. Esses truques são chamados de mimetismo, isto é, imitação, o disfarce dos animais. Aí nós colocamos para você, então, uma questãozinha. Vamos identificar juntos. O bicho-pau se parece com o quê? No texto, então, nós vimos que o bicho-pau, ele se parece com bicho-pau, ó. Bicho e pau. Você tem o animal e mais isso aqui. Você já faz uma inferência, né? Mas lá no texto tinha a informação bem clara. Então, o bicho-pau, ele vai se parecer com um galinho seco. Caso eu não tivesse lido o texto, eu seria capaz de responder esta questão a partir do título, o bicho-pau. Então, eu já teria condições de responder. Então, até aqui, você está compreendendo sobre as informações explícitas e implícitas, a importância que você tem de entender esses dois conceitos para a compreensão, a interpretação textual? Tenho certeza que sim. E vamos prosseguir, então, compreendendo mais, vamos exercitando aqui agora para entender ainda mais sobre a informação implícita. Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho aqui um bilhete de passagem, veja. Você vai ler comigo aqui esse texto. Passagem de ônibus, já sei que se trata de um bilhete de passagem. Eu tenho o local, terminal rodoviário, Belo Horizonte. Aqui tem o número do bilhete. E o deslocamento, que vai de Belo Horizonte para São Paulo. Tem a data, 22/5, o número da poltrona, né, a categoria do ônibus, que é ônibus leito, o agente, o horário, veja o horário aqui. A data é dia 22, o horário 23h30, o valor, o preço da passagem, certo? Muito bem, essa é a via, então, do passageiro. E aí tem um informe aqui, atenção, usuário, mantenha sempre em seu poder esta passagem. Agora, uma questão que eu quero colocar aqui para você. Veja, o passageiro vai iniciar a viagem. Na letra A, o passageiro vai iniciar a viagem à noite. Na letra B, à tarde. Na letra C, de madrugada. Ou ele vai iniciar a viagem pela manhã. Como é que eu vou responder a esta questão? Ao ler o bilhete, eu peço que volte o bilhete aqui para a gente poder marcar, eu já vou entender a partir das informações que estão aqui. Olha, eu tenho a data, 22/5, e eu tenho o horário. O horário é 23h30. 23h30 me dá a ideia de que é noite e não é dia. E a questão, então, que eu coloquei para você, qual é? Vamos ver. A questão, então, é que o passageiro vai iniciar esta viagem de Belo Horizonte a São Paulo, se é 23h30, então esta viagem vai ser à noite, 23h30, certo? 23h30 vai me dar o horário da noite. Isso aqui está claro? Aqui eu tenho, então, que tipo de informação? Lá estava 23h30 e a perguntando se ele iria iniciar à tarde, à noite, à tarde, de madrugada ou pela manhã. Ao ler o bilhete, eu percebo que tem o horário de partida, deslocamento, tem todas as informações que eu preciso, estão escritas lá. Agora, por outro lado, quando a pergunta que me é feita, pergunta se é à tarde, à noite ou da manhã, 23h30, a partir de uma informação que está conhecida, 23h30, eu vou inferir que é à noite, que não é, então,
na madrugada e nem é pela manhã e nem é pela tarde. Gente, isso ficou claro para vocês? Ficou? Então, vamos revisar ainda mais o conceito, por exemplo, das informações explícitas e implícitas. E por que é importante você aprender a identificar as informações no texto? Qual a relevância disso? É para que você possa interpretar, que você compreenda melhor as informações, aquilo que está sendo comunicado no texto. Então, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de compreensão textual, de interpretação textual, porque desconhecem esses elementos que constituem no texto, que estão no texto. Então, se eu sei que o texto é formado, constituído ali por informações explícitas, aquelas que estão, no próprio texto, estão expressas, escritas, descritas no texto pelo próprio autor, ou seja, eu tenho ali a informação claramente, é só eu olhar, eu consigo ver a informação, ela está de modo claro, objetivo, descrita no próprio texto. Então, é fácil eu entender, eu compreender o texto a partir das informações explícitas. Por quê? Porque elas estão claramente, objetivamente expostas no texto. Já as informações implícitas, elas não estão diretamente ali presentes no texto, mas estas informações, elas podem ser subentendidas. Ou seja, eu preciso fazer um exercício de interpretação partindo de pistas que o autor deixou, de sinais que estão ali no texto. Eu preciso fazer inferências para poder eu localizar essas informações e aí, então, entender qual é a mensagem, quais são as mensagens que estão sendo comunicadas ali. Você já sentiu dificuldade ao ler um texto? Mas eu não estou compreendendo aqui o que esse autor queria dizer. Provavelmente, você precisa desenvolver essa habilidade de inferir. E não é difícil, é uma questão de prática. Então, a inferência, ela ocorre quando você observa uma informação que foi colocada no texto, uma informação anterior, e a partir dela, você conclui outra informação, como nós vimos no exemplo da Luísa, Vamos rever este exemplo? Se a Luísa parou de tomar café, veja o raciocínio que eu preciso fazer aí. Qual é a informação explícita, a informação clara que está no texto? Está claramente descrito que a Luísa parou de tomar café. Observe que essa informação o autor me deu. Ela está ali de forma objetiva, de forma clara, eu não preciso fazer nenhum esforço para perceber, porque está escrita, Luísa parou de tomar café. Então, a partir desse momento, eu já consigo inferir outra informação. E qual é essa inferência que eu posso fazer? Então, a informação é que ela tomou uma decisão de não mais tomar café. A partir desse momento, aí ela tomou a decisão de não mais tomar café. Está evidente, está clara essa informação. E eu percebo isso por causa do verbo. Luísa parou de tomar café. Então, essa informação implícita, que está aí, que eu posso deduzir, ela não está presente diretamente, mas eu subentendo. O que foi que eu subentendi? Que ela parou de tomar café. Se ela parou de tomar café, é porque antes ela tomava. A informação implícita que está subentendida é exatamente esta, Antes, a Luísa tomava café. Provavelmente, ela se conscientizou de alguma forma, com alguma orientação de algum médico, não sei. Mas ela tomou, então, a decisão de parar de tomar café, provavelmente baseada em alguma informação anterior, algum conselho, uma questão de saúde, não sei, mas a Luísa parou de tomar café. Essa é a informação explícita e a informação implícita é aquela que eu subentendo, não está diretamente no texto, mas eu infiro a partir da informação que está aí.
A partir do verbo, eu observei que ela parou, significa que antes ela tomava, né? Então, dá para eu compreender por conta dessa pista que está aí, certo? Muito bem, gente. Essa foi, então, a nossa aula sobre as entrelinhas, que você precisa dominar essa capacidade, desenvolver, capacidade de ler nas entrelinhas, né? Para todos os aspectos da nossa vida, nós precisamos desenvolver essa capacidade de interpretação e compreensão textual. Lembrando que o texto não é só escrito, o texto também é oral, é falado. Então, eu preciso desenvolver a minha capacidade de compreender as informações explícitas, aquelas que estão de forma bem clara, postas no texto oral ou escrito, e eu preciso também desenvolver a minha capacidade de ler nas entrelinhas, de descobrir as informações implícitas, aquelas que não estão diretamente no texto, mas que eu posso deduzir, eu posso inferir a partir das pistas, dos sinais, né, dos elementos que estão presentes no texto. Eu posso chegar a uma outra informação, eu posso tirar uma outra conclusão. Espero que isso tenha ficado bem claro para você. Pratique, exercite e você vai dominar essa ferramenta poderosa de interpretação e compreensão textual. Espero que você tenha gostado, mas, sobretudo, que você tenha aprendido. Até a próxima!